Bem-vindo ao Boca Aberta Podcast. Aqui a gente fala de tudo, aqui a gente fala com todos. Eu converso hoje com o Luiz Burei. Ele é CEO da Agro Burei, Agrobusiness, para a gente falar um pouquinho de agronegócio, que é um setor que, vamos dizer, que não carrega o país nas costas, mas é boa parte do nosso PIB. Luiz, obrigado pela presença. Primeiramente, obrigado pelo convite. Quero dizer que é uma alegria imensa estar aqui para participar do seu podcast. Parabéns por ele, né? Parabéns por esse trabalho maravilhoso. Eu acredito que a gente pode contribuir muito na vida das pessoas e por que não, né, dentro de um podcast. A gente tem um amigo em comum, uma amiga em comum. Sim. Isso faz eu lembrar sempre de um dos pilares que levam qualquer empresa rural, principalmente ao sucesso, que é o capital social. Que é a partir das conexões que a gente realiza com outras pessoas. Eu acredito que 85% dos resultados que a gente tem vêm das conexões que a gente realiza. Então, obrigado mesmo pelo convite, né? Agradeço imensamente a Selma pela indicação. Sim. É uma alegria imensa estar aqui com você. Luiz, eu coloquei alguns temas para a gente conversar. Quando você começou a atuar nessa área de, vamos colocar, da gestão do setor rural, e o que você encontrou lá quando você falou, não, vamos organizar isso aqui? Antes de ser CEO da Agro Burei, de idealizar o aplicativo AG+, de lançar, né, o nosso Desafio do Empreendedor, que é um dos programas do EPR, eu acredito que eu sou um menino que nasceu na roça. Eu falei assim, que eu sou um piá da roça que foi carregado para a roça, né, dentro do balaio. Sempre ficava na sombra de um butieiro, né, acompanhando meus pais na jornada. Então, eu cresci no agro e esse nascer no meio, né, crescer, faz com que a gente olhe para a propriedade rural com outros olhos, com um olhar mais profissional, com um olhar de empreendedor, de ter vivido todas as dificuldades, né? Eu falo sempre que a gente nunca passou fome no campo, mas quando olha para a minha primeira infância, a gente tinha pouco, né? Plantava um alqueire de milho ali para o gasto, a gente falava assim, vendia o excedente, né? Plantava arroz, plantava feijão, né? Ordenhava algumas vacas leiteiras, mas o foco literalmente era a subsistência. Então, esse olhar, né, de escassez para aquilo que se tinha fez com que eu quisesse empreender. Falei, vamos empreender, vamos fazer esse negócio acontecer. E me espelhando nos meus pais, nos vizinhos que tiveram sucesso, né, e naqueles que não tiveram sucesso no campo, eu fui construindo literalmente uma trajetória de vida. Uma trajetória que fez com que eu conseguisse, né, desenvolver um aplicativo que ajuda milhares de produtores hoje a gerenciar a sua propriedade rural na palma da mão. Isso é incrível, né? O setor rural sempre teve alguns problemas de infraestrutura. Quando eu digo infraestrutura, é comunicação, estradas, escoamento de produção, né? E isso foi melhorando ao longo do tempo, né? Você acha que essas tecnologias ajudaram a posicionar o agro como está hoje dentro da economia do país? Sim, sim. O agro hoje só é pujante, só tem mais de, né, um quarto do PIB, né, do Produto Interno Bruto. Se nós pegar o saldo da balança comercial, né, se pegar o histórico desde 1994, a gente vai ver que sempre o saldo do agro ele é positivo, né? Os outros setores da economia muitas vezes fecham no negativo, mas o agro todos os anos ele é positivo, né? Por quê? Porque foi investido mesmo em infraestrutura. Precisa mais, sem dúvida nenhuma, mas todo o escoamento da safra, esse investimento em, né, armazenamento, né, mas principalmente no escoamento da safra, ele é fundamental para que a gente consiga, né, fazer as exportações que são necessárias para o agro. Falta muito investimento ainda, sem dúvida nenhuma. Quando a gente olha o transporte toda a safra, ela é feita em caminhões. E o custo, né, hoje de frete, ele acaba onerando muito o produtor rural. Existem outras maneiras de escoar a safra, né, seja por ferrovia, via fluvial, que ia reduzir o custo de uma forma, né, extraordinária. Os investimentos eles estão sendo feitos de uma forma muito simples, muito pequena ainda, né? Eu acredito que o governo precisaria olhar assim com um olhar mais focado em reduzir o custo para que o alimento chegue mais barato na mesa do consumidor, né?
E eu acho que a verdadeira integração do país é a ferrovia, Uhum. né? A gente tem exemplo no mundo inteiro, China, escoa tudo muito rápido num país daquele tamanho. A Europa já há anos já não tem uma produção tão grande, mas a gente fala do trânsito de pessoas por ferrovia. Sim. Quer dizer, um transporte relativamente melhor, você não tem problemas de desgaste de rodovia, Uhum. você não tem, o frete cai muito, né, o que poderia ajudar. E mesmo assim o agro consegue se colocar numa posição de destaque, né? Então eu acho que a produção. Você acha que quando você percebeu nesse período que você está lá, como foi uma mudança lenta de mentalidade do produtor rural? Que o produtor rural, igual você falou, ele vem de uma origem de subsistência. Uhum. E aí ele percebeu que sobrava um pouquinho do milho. Uhum. Então vamos vender. E aí ele conseguiu aumentar aquela terra. E se eu tiver errado, você me corrige. Legal, legal. E aí ele fala, cara, eu acho que eu consigo eu consigo vender a minha produção, Uhum. né? E hoje exportando para o mundo, né? Então essa mentalidade, você percebeu que demorou muito para ela se modificar? Ou você acha que quando eles perceberam que isso era o caminho, eles aceitaram de uma forma mais fácil, digamos assim? Legal, legal. Quando você fez essa fala, fez eu voltar para minha infância. Quando eu fui estudar no colégio agrícola, a gente se reunia na comunidade, no campo da comunidade, para jogar futebol todos os sábados. E tinha lá 3, 4 times de futebol de campo. Então era bacana, tinha muita piazada, né? Uhum. No sul a gente chama os Sim. meninos, né, de piá, é algo bem bacana. Então tinha muito jovem no campo, muito mesmo. Então eu falo sempre assim que a gente tinha que ser bom, né? Chegar primeiro para ser escolhido, senão não conseguia jogar futebol aos sábados, né? Uhum. E hoje, quando a gente volta lá para a comunidade dos meus pais, cara, o campo já não existe mais faz bastante tempo. Jovens mesmo para jogar lá se tivesse o campo, tem uma meia dúzia. Então, o que aconteceu de fato, né? Que muito jovem foi embora. Lógico, a cidade ela tem uma atração, né? Remuneração, mas principalmente o negócio chamado eficiência. Então, quando o produtor não é eficiente, né, o vizinho sendo, ele vai comprar área de terra. Eu falo sempre que ele puxa literalmente a cerca no terreno do vizinho. Por quê? Porque ele é competente naquilo que ele está fazendo. Então, aquele produtor que acordou cedo para as novas tecnologias, né, para investir, né, quando eu formei no colégio agrícola, a gente falava em plantio direto. Quem adotou, né, principalmente essas tecnologias em primeira mão e foi fazendo gestão de uma forma profissional, ele cresceu, ele ganhou dinheiro e foi comprando as áreas de terra. Então, aquele que acorda antes, a gente tem uma frase bem bacana, né, que aquele que chega antes bebe água limpa. Água limpa, exatamente. A vaca sempre é assim, né? Se ela chegar antes no bebedouro, ela vai ter uma água mais limpa. E é assim na vida. Então, quando o produtor acordou e acordou rápido, ele conseguiu, sem dúvida nenhuma, crescer, prosperar, né, e comprar outras áreas de terra. E aquele que não foi eficiente, né, simplesmente, né, foi expulso do agro, foi expulso do campo. Ele acaba vendendo a terra para quem foi eficiente. Sim, sim. Quando a gente fala em setores, a gente pode falar de pecuária, a gente pode falar de soja. Tem setores que são mais rápidos para implementar, Uhum. né? Então, como você me diria o seguinte, quais os setores que apontaram na frente, tá? Para aumentar a produção. E depois eu queria que você me falasse do aumento de produção sem aumento de terra. Uhum. Que isso é genial. Quando eu olho lá para a propriedade dos meus pais, eu até às vezes conto aquela história que o meu pai, quando tinha ali meus 10, né, 11 anos de idade, para fazer uma roça, ele derrubava a mata. Então era roça no toco, como a gente fala. Derrubava a mata com a foice, com machado, né, depois se estava seco, colocava fogo, queimava toda aquela mata. E na sequência a gente pegava uma máquina chamada matraca, né? Já tinha escolhido as melhores sementes de milho, ia no meio da cinza, no meio dos tocos, no meio daquela lenha que sobrou sem queimar, fazia o plantio do milho. Então, colhia-se na época aí seus 150, 160 sacas de milho por alqueire.
né? E aquele milho ia para o paiol. Eu falava assim, o que sobrava naquela época, a gente nem descontava mão de obra, literalmente, sobrava o que colhia. Hoje, quando eu vou fazer uma lavoura de milho, eu produzo 500, 600 sacas, só que o meu custo de produção está em torno de 400, 450. Então, se eu não for eficiente, acaba não sobrando margem para mim. Uhum. Então, esse é um dos desafios, cresceu produtividade numa mesma área. Lógico, hoje a gente não faz mais a roça no toco, até porque é um crime ambiental, né? Mudou toda a legislação brasileira, a legislação ambiental. Aliás, tem uma fala bem bacana de alguns que dizem que o agro é o destruidor da camada de ozônio. Se nós olhar as pesquisas, e uma delas saiu na COP agora, né, a própria Embrapa, ela mostrou um dado de preservação do meio ambiente. Né? Chega a arrepiar por quê? Porque o produtor tem preservado o meio ambiente. Tem sim. O produtor, ele sabe, ele está ali na terra. E ele entende, porque se um desvio de meio ambiente atrapalha todo o regime de chuvas, Uhum. né? Porque a gente depende das chuvas. E se tiver uma estiagem muito grande, ele vai ter prejuízo. Sim, sim. Então não tem por que o produtor ser vilão nesse assunto. Uhum. Porque ele é o, vamos dizer assim, ele é diretamente interessado nisso. Sim, Né? sim. Então, uma mudança de contexto de meio ambiente, o primeiro que vai sentir é o produtor. É o produtor. Então a visão distorcida faz com que, né, o pessoal fale mal do produtor rural. E na real, tem mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, né? Quem que alimenta essa galera aí? Exatamente. Não, e outra, e eu acho que essa visão distorcida vem do início, você vai me corrigir que você sabe da história, que quando se falava, a mecanização vai expulsar as pessoas do campo, Uhum. né? Sim. Isso aqui tem 40 anos que eu tô falando. Ah, não, agora o rapaz lá não vai cortar cana no facão, porque agora a gente tem uma outra máquina que faz isso. Mas não se imaginava que se criariam outros empregos, Sim, sim. bem diferente do que se dizia. Então a mecanização trouxe novas profissões, Uhum. Uhum. melhores, com qualidade de trabalho melhor para quem fazia, Sim. certo? Não é aquele trabalho sofrido do boia fria. Uhum. Então, só que aí, quando tem o viés para poder atacar o agro, se vinha com esse tipo de afirmação. Sim, sim. Você pega o nível de tecnologia, o quanto que ele evoluiu. Então, para derrubar a mata, a gente usava uma foice, um machado, né? Hoje, para fazer o plantio, né, eu tenho tratores, né, com tecnologia extremamente avançada, né? Tem um dos temas que a gente trabalha bastante dentro da Agroburei, são cursos de treinamentos. Uns cursos que a gente trabalha muito chama de tratorista agrícola, com foco na legislação, na RT 31.12. E quando eu pego a legislação, ela deixa bem claro que o foco é quem? Cuidado com o meio ambiente e com o ser humano. Então, o colaborador ele precisa ser treinado e capacitado antes de operar a máquina. Poburi, para que fazer isso? Então, pensa assim, a máquina hoje, pegar um trator, né, ele vem equipado com sensores, né, da agricultura de precisão, seja sensor na linha, se está caindo semente, sensor se está caindo adubo, na linha de adubo, na distribuição de adubo. Então, o operador que está dentro da máquina, ele não tem mais aquele trabalho braçal que tinha antigamente. Hoje ele simplesmente vai sentar num banco, né, dependendo da máquina, que faz até massagem, com controle de temperatura, né, isso no banco, né, sem contar a climatização com ar-condicionado. Com piloto automático, né, com controle de manobra, então eu posso programar a máquina para quando ela chegar no final, né, do talhão, ela fazer a manobra sozinho, levantar toda a plantadeira, né, enfim, diminuir velocidade, aumentar a rotação, se faz toda a programação e aquela pessoa que está sentada lá no banco, o serviço dela é sobre cuidar daquilo que está acontecendo. Então, o braçal desse show de existir, existe sim o intelectual, né? Ele monitora aquilo. Ele monitora, É. monitora. Sabe, Luiz, eu queria uma curiosidade também da gente falar da gestão dos números do agro, Uhum. de uma propriedade fictícia. Tá? Como que se faz hoje? Como é que a gente mede a produção? Como é que a gente mede o escoamento? Se é que é possível prever uma safra em quantidade ou não? Como é que funciona todos esses números aí, resumidamente, né, em questão até de previsão de tempo, que eu acho que para o agricultor isso é crucial. É crucial.
Então, primeira coisa, olhar para as propriedades rurais e olhar para uma empresa no meio urbano. Quando eu vou para uma propriedade rural, o primeiro passo é a gente mudar a visão que o produtor tem em relação à propriedade. Então ele precisa olhar que aquela propriedade rural dele é uma empresa e tratar como uma empresa mesmo, gerir todos os recursos como uma empresa. Então, a primeira profissionalização é a trocar a lente dos óculos, ou seja, eu não olhar mais como um pedacinho de terra, né, que antigamente era para subsistência, olhar como uma empresa e gerir os fatores de produção da mesma forma que se eu tivesse uma empresa no meio urbano. As diferenças de uma empresa no meio urbano e rural, elas são monstruosas. Quando eu tenho uma empresa no meio rural, a primeira coisa é expectativa. Então, tudo que a gente faz no campo é baseado em expectativa, ou seja, eu não sei quanto que eu vou produzir, eu não sei por quanto que eu vou vender, né? Qual que vai ser a minha lucratividade, rentabilidade, ou seja, tudo é baseado em expectativa. Quando o produtor investe lá 10, 12, 15 mil reais, né, para implantar uma cultura, seja ela soja, por exemplo, ou outra cultura, na cultura da batata que vai investir muito mais, ele está colocando aquele dinheiro na terra, mas ele não sabe se ele vai retirar aquele dinheiro de volta. Então é tudo sobre expectativa. Pode vir, né, um vento forte, como estava ocorrendo aqui em Uhum. São Paulo, pode vir um vendaval, granizo e levar toda a safra dele. Então ele pode perder tudo aquilo que ele investiu. E isso aconteceu muito no Sul. Se nós olhássemos o nível de endividamento dos produtores rurais, está extremamente alto. Então, se o governo não fizer algo, né, o agro vai à falência. Tem muitas propriedades aí já impedido, tipo assim, se ele não fizer um acerto, não tiver algo para renegociação de dívida, vai à falência. Não, exatamente. É igual você falou, nós trabalhamos com estimativa. O agro trabalha com estimativas. Então ele vai lá, pega o crédito, Uhum, né, para poder conseguir e aquela safra. Quando dá uma tempestade ou dá alguma uhum, coisa, ele perde tudo. E per- aí o credor, digamos, uhum, ele tem que olhar para esse lado, né? A minha dúvida é assim, independente de política, uhum. tá? A gente pode até discutir política, mas acho que não é o caso. Não, não é o Não é o caso. caso. Eu sempre coloco assim, governo de plantão. Hum, Porque quem está muito tempo no agro sabe que cada governo de plantão tem uma atitude com o agro. Como que o governo ajuda e quando ele atrapalha uhum, para os produtores rurais? Porque uma coisa eu tenho certeza: o produtor rural não tem voz. uhum, Ah, mas tem uma bancada no Congresso. Não é isso que eu estou dizendo. Para nós aqui da cidade, uhum, não chega exatamente o que o produtor rural faz. Por isso eu fiz questão que você viesse. uhum, Para a gente poder explanar isso e mostrar tudo que está acontecendo lá e ninguém mostra. Tá? Então, em termos governamentais, tá? Eu sei que existe o plano Safra. uhum. Quando que ele ajuda e em que momentos ele poderia não ter falado nada, digamos. Primeiro para ajuda. O governo ele tem contribuído muito com crédito agrícola com taxa de juros subsidiada. Então a taxa de juros ela vem com subsídio do governo, principalmente para os pequenos produtores. Quando eu pego médio e grande produtor, isso não acontece. Então muito médio e grande produtor acaba pagando um juro muito maior, né, se ele precisar de dinheiro mesmo para fazer o custeio da safra ou faz a troca, né, com uma revenda de insumos, com uma cooperativa. Então a margem dele acaba diminuindo porque o juro é extremamente alto. Então essa é uma das maneiras. Como que o governo poderia ajudar mais? Vamos pegar um exemplo agora com o produtor de leite. Né? Já teve vários protestos aí, né, o produtor de leite reclamando porque está no vermelho. Então quando eu pego, a gente faz gestão das propriedades rurais desde 2021 com o aplicativo de gestão. Se eu pegar essa pegada do empreendedorismo, eu trabalho desde 2011. Então eu tenho acompanhado o dia a dia do produtor, eu falo assim que desde sempre. Mas quando eu olho principalmente os dados relacionados à receita e despesa, né, hoje eu vejo que a margem ela está negativa. Então o produtor ele viu faltar dinheiro no bolso, ele começa a reclamar e é fato mesmo. Por quê? Porque tem uma oferta maior de leite, né, principalmente a importação de leite em pó vindo dos países vizinhos, Argentina? da Argentina, que o governo poderia ter cortado antes. Então traz o leite de fora em pó e acaba vendendo de uma forma desleal, vamos, Digamos, é. digamos assim. Por quê? Porque
quando eu olho o custo de produção do produtor, ele está no vermelho mesmo, olhando só a receita menos despesa. Só que quando o produtor rural não se profissionalizou ainda, ele não olha para dois custos que tem, que normalmente são despesas que a gente chama não desembolso. São dinheiros são valores que não saem do bolso. Por exemplo, depreciação e custo de oportunidade. Então, tudo que você tem aqui no estúdio, ele existe um custo de oportunidade, né? Esse microfone, ele está gerando uma receita, mas essa receita que está sendo gerada paga as despesas mais o custo de oportunidade dele, Exato. né? O custo de oportunidade poderia ter investido esse dinheiro do microfone em qualquer coisa, né? Uma aplicação financeira, né? Por exemplo, comprado um título do governo, colocado na antiga poupança. Hoje em dia, como é que chama? Que a gente investe no Juros Selic, esqueci o nome. Tesouro Direto. Tesouro direto. Então, o produtor muitas vezes não olha. Então, quando ele compra uma matriz, tem mais essa despesa, né, que é o custo de oportunidade e a depreciação dessa matriz. Você sabe uma das visões mais distorcidas que se tem é o seguinte: fala, não, mas o produtor rural trabalha com dólar, né? E aí ele dá preferência à exportação e deixa o mercado interno haver gerando inflação. O que está errado. Ao contrário. Para o produtor rural, e você me corrija, é muito mais interessante ele levar para o mercado interno, que o retorno é mais rápido. E talvez os impostos sejam menores. Aí tudo depende de um negócio chamado globalização. Então, eu falo sempre que a propriedade rural, ela está no centro, né, do mundo. Ela pode vender e comprar de qualquer país do mundo. Então, o mercado interno, quando no caso do leite, tem alguns produtos que é só mercado interno mesmo. Engraçado, desculpa te interromper, engraçado como que do leite sai tanta coisa. A quantidade de derivados. De derivados do leite. Né? Se nós pegar um exemplo, feijão, então a concentração é mercado interno, né? O próprio leite mesmo, a grande maioria, né, o consumo ele é interno. Quando vem produto de fora, acaba aumentando a oferta. Aumentou a oferta, o preço cai. Só que o que o produtor tem reclamado, que o preço lá na gôndola do supermercado, né, por exemplo, do litro de leite não baixou. Então existe uma defasagem em relação a isso. Exato. A gente sabe muito bem que a carga tributária subiu, e subiu de uma forma exorbitante. Então está comendo uma fatia bem grande, né, dessa lucratividade. Qual que é o desafio nesse momento? Equilibrar oferta e procura com o preço. Como que a gente faz isso? Na verdade, nós não conseguimos, o governo consegue criar barreiras, né, de importação de produto para fortalecer o mercado interno. Isso já aconteceu em outros momentos. E a França faz isso muito competentemente, né? Sim. Digamos. A ponto de brigar com esse acordo nosso Mercosul e União Europeia não saia nunca. Sim. E uma das coisas que você falou em relação ao governo, né, quando a gente vai para uma propriedade rural, eu falo sempre assim, ó, o importante é você gerenciar os 5 capitais que você tem dentro da sua propriedade rural. Não importa o que você tem dentro da porteira, importa o que você vai fazer com aquilo que você tem dentro da porteira. Se o governo ajudar, perfeito, ótimo. Mas e se ele não ajudar na pior das condições, você vai ter que se virar. Então é sobre assumir o controle da sua vida. E aí a gestão mesmo. É ter os números claros, né? Ter anotado, ter clareza naquilo que você está fazendo. Porque se a margem ela está reduzida, ou se eu estou no vermelho, eu não consigo aumentar a minha lucratividade, aumentar minha oferta de produto, aumentar a venda, o valor de venda, eu tenho que reduzir custo. Então, às vezes é reduzir o meu prolabore, é olhar para aqueles números de uma forma profissional e como que eu reduzo isso para não continuar no vermelho. A gente sabe muito bem, né, que uma empresa no vermelho, ela opera por um período, na sequência ela vai à falência, não tem segredo, né? Não, é matemática. É matemática, simples e pura. Você sabe que eu queria abordar um tema aqui para a gente até desmistificar isso, a questão dos defensivos agrícolas. Tá? São extremamente importantes para a produção, não são veneno, não são. É uma coisa que já se usa há muito tempo. Eu queria que você colocasse para mim a questão em que condições, como estão em termos tecnológicos esse tipo de produto, para acabar com essa conversa de falar que é veneno, não sei o quê, porque existem as pragas. Sim. Quem está lá no campo sabe. E você tem que combater de algum jeito. Ótimo. Quando a gente olha o aumento de produtividade, ele se dá por vários fatores.
né? A tecnologia na própria semente, ela faz com que a gente tenha, né, um ganho de produtividade, né? Se eu pegasse o milho que meu pai plantava lá no paiol, ele chegava a 150, 160 sacas por alqueire no máximo, né? A semente que a gente usa de milho hoje, se eu usar a tecnologia correta, ela chega a 500, 600 sacas. Mas por quê? A semente ela foi melhorada, então eu preciso de um solo já corrigido, né, colocar uma quantidade de fertilizante conforme a variedade que eu coloquei, e ela vai estar atrelado muito à análise do solo que eu realizei. Então eu fiz a primeira adequação, né, a cultivar, a fertilidade do solo com a adubação correta. Perfeito. Na sequência, eu vou precisar cuidar para essa cultura, né, chegar a produzir o potencial que ela tem. E aí eu tenho os defensivos agrícolas. O foco mesmo é eliminar aquilo que vai causar prejuízo econômico para a cultura, seja um fungo, seja uma erva daninha, seja um inseto. Então toda a aplicação ela vem com o foco de prevenção, né? Pode ser curativo? Em alguns casos, sim, muito poucos casos. Então, devido a eu trabalhar na prevenção, eu faço uma aplicação maior de defensivo. Uhum. Para quê? Para que eu tenha literalmente eu consiga colher o potencial produtivo daquela cultivar, para que de fato, né, o consumidor tenha uma quantidade maior no mercado. Quanto maior a oferta, menor o preço. Então, se o preço no supermercado está caro, quer dizer que a oferta está pequena. Então quer dizer que talvez o produtor não foi tão eficiente. Para o produtor ser mais eficiente, eu preciso usar o defensivo. Aumenta a oferta, diminui o valor, né, lá para o consumidor Sim, final. claro. A regra ela é muito simples, é a lei da oferta e da procura. Quando a gente olha assim, os níveis de aplicação, o Brasil ele está em 13º. Quem que está em primeiro? Se eu pego o custo, né, por tonelada produzida, o Japão gasta em torno de $1.133. Adivinha quanto que nós gastamos? Não tem ideia. $100? 13. $13? Aí. Então, quando eu olha, nós estamos na 13ª posição em termos de consumo de defensiva agrícola por tonelada produzida. E se eu pegar o Japão até nós, a diferença Gigantesca. é gigantesca. Até essa fala que nós estamos, né, fazendo agora, eu vou fazer um corte dela e vou colocar no Instagram com Uhum. todos os dados certinhos, para a gente mostrar, né, para o pessoal que fala aí que o agro acaba contaminando o meio ambiente, Eu, destruindo a eu, camada de ozônio. eu quis abordar isso porque isso é um tema, Uhum. outro tema, Sim, muito falado e pouco explicado, sim. né? Então, assim, não é um. Hoje em dia, agora parou um pouco, mas há um tempo Uhum. atrás parecia que bater no agro era Uhum. dava voto, digamos assim, Sim. né? E aí usavam esse tipo de. Mesma coisa, a falta de informação de lá para cá. Uhum. Então eu abordei isso exatamente por isso. Perfeito, perfeito. Gente, só parando o nosso papo um pouco aqui, para a gente falar do meu parceiro, o Grupo São Cristóvão, com uma rede de hospitais e ambulatórios e que tem o principal componente na sua rede, que é o acolhimento associado. Então, se você estiver precisando de um plano de saúde de qualidade, clique aqui no link e entre em contato com o pessoal do São Cristóvão. Você pode ter certeza que eles vão te acolher e você vai ter saúde de qualidade. Eu coloquei aqui uma situação hipotética, Uhum. tá? Porque acontece o seguinte, né? Vamos supor que eu seja um curioso e tenha uma terra lá. Uhum. Falar, Luiz, eu quero virar produtor rural hoje. Uhum. Eu tenho lá uma terra, Legal. independente do tamanho, né? E quero começar a produzir. Como que eu começo? Ó, o conhecimento ele tá fácil, hoje está disponível, né? Quero aprender a plantar soja. Antes das IA já era moleza, né? A gente falava assim, se joga no buscador da internet, no Google, lá ele vai te dar a receita certinha. Então a parte de tecnologia está disponível, está aberta. Você consegue literalmente todo o conhecimento necessário para iniciar a atividade assim, num clique. Qual que é o desafio? Primeiro, comprar área de terra, né? Se você quer ser um proprietário, o valor do alqueire, né, o hectare, está bem alto. Então, você precisaria, na minha região lá, de desembolsar em torno aí de 200 a 300 mil por hectare Sim. para comprar. Então, isso hoje se torna inviável. Então, eu falo sempre, quem conseguiu comprar uma área de terra, conseguiu.
Quem não conseguiu vai precisar literalmente, né, ter É, muito dinheiro para fazer isso. você já vai investir aí na terra e já a sua produção vai demorar um pouco para se pagar, digamos assim. Se eu pegar uma taxa de retorno num valor de hectare aí, 200, 300 mil reais, vai dar em torno de 80, 90 anos, com a margem de lucro que a gente tem hoje. Então é inviável. Muitos têm entrado a partir do arrendamento. Então você vê aquele produtor que não está bem financeiramente, né? A gente fala assim que não está bem das pernas, vai lá e arrenda a área dele. Isso tem acontecido bastante. Eu coloquei isso daqui, achei importante Uhum. para você explicar, né? Para quem não sabe, o arrendamento a gente produz na terra de um terceiro. Isso, é um aluguel. É um aluguel. É um aluguel. Aham. E tem muita gente que investe nisso. E Tem, fica bom para os dois lados. fica. Porque eu não sei como que é ah, a porcentagem para cada um. Aí depende do Depende contrato. do contrato, depende da região, isso varia bastante. Só que mesmo assim, o arrendamento, né, eu quero começar, aí eu preciso comprar máquinas e equipamentos para fazer isso, né? Mas, Burei, eu não posso contratar alguém? Posso. Então, se eu tenho dinheiro sobrando, por exemplo, eu tenho crédito, que toda propriedade rural, deixa eu te falar, a gente tem 5 capitais. E 5 capitais é a base para você fazer, né, qualquer patrimônio crescer, qualquer império, Uhum. do tamanho que você deseja. Então, se pegar assim o capital natural, a terra, os recursos naturais que a gente tem, eu não preciso ter, eu posso alocar num terceiro. Tranquilo, paga um valor de aluguel, de arrendamento, tá tudo certo, né? Que é o custo de oportunidade com a gente vê Uhum. dos equipamentos. O outro capital é o capital humano. Então eu preciso de pessoas, né, para fazer o negócio acontecer. E aí, né, a gente leva em consideração o grau de conhecimento, as habilidades, mas principalmente as atitudes que elas têm. E o capital humano é o mais caro. É o mais caro e é o mais difícil de se ter hoje, né? Devido àquela extração que a gente falou anteriormente, do rural, hoje tem poucas famílias trabalhando e tem poucas pessoas querendo ir trabalhar no rural. E uma das coisas que a gente não falou anteriormente e que é interessante, eu falei do trator cheio de tecnologia, né? Então, hoje existe uma oferta muito grande, né, de trabalho no meio rural, para aquela pessoa que está capacitada. Então, se ela tem um conhecimento sobre máquina, ou melhor, deixa eu até falar para você, ó. Tem um rapaz que cortava cabelo para mim, né? Cortou uma vida inteira, né? Faz 3 anos que ele abandonou a arte de cortar cabelo. Adivinha o que ele está fazendo hoje? Tá no meio rural. Está no meio rural. Trabalhando com colhedora, ganhando de 8 a 10 mil reais por mês. Por quê? Ele não tinha conhecimento nenhum, mas ele tinha o quê? Vontade. Ele Vontade de aprender. vontade de aprender. Ele chegou por um fazendeiro, por um produtor, e falou assim: ó, não tenho conhecimento nenhum sobre, mas eu quero aprender. Você me ensina? Cara, claro, vamos lá. Resultado, né? Ele abandonou a antiga profissão e hoje está Fez uma transição de uma carreira, transição de carreira, né? sem conhecimento nenhum. E às vezes o pessoal fala assim: ah, mas para fazer uma transição de carreira é extremamente difícil. Talvez seja, né? Depende da forma que você olha para a transição de carreira. Exato, né? E a mecanização e a tecnologia leva muita gente capacitada para o campo. Leva, leva. Hoje em dia, a gente consegue, vamos colocar assim, parcialmente, tocar uma propriedade à distância, Consegue, tendo um CEO, alguém lá em loco. consegue. Ó, se eu pensar assim, em 2016, a Case lançou o primeiro trator autônomo. Então, quando a gente pega, principalmente os países aí da Europa, as famílias elas reduziram, né? Como aconteceu na nossa também, né? Se eu Hum, pegasse os meus pais, eles tinham 14 irmãos. Eu tenho 2 irmãos e tenho nesse momento um filho. Então a família ela foi encolhendo, a cada dia que passa está menor. Na Europa isso aconteceu, mas aconteceu mais antes que aqui. Então, numa propriedade rural, tem um filho para trabalhar. Então, como que eu vou fazer todas as operações se a mão de obra, né, externa é difícil de contratar ou nem tem? Então, é automatizar muitos processos. Então, a Case, em 2016, ela lançou o primeiro trator autônomo, comandado todo ele remotamente. não, eu fiquei impressionado com os drones agrícolas que Uhum. existem. Sim. Né? Eu não, até então eu não sabia, fui descobrir que eles existiam por conta de um resgate que teve de um caso aí, Uhum. que para subir naquele local, só um drone agrícola. Aham. Gente, o drone agrícola, você vai me falar, ele é gigante, Sim. ele é muito grande. E ele faz diversas coisas, né? Uhum. Não só monitora, Não. leva produtos, enfim. Uhum. O que
o que melhorou muito a qualidade de monitoramento, né, das Sim, propriedades. sim. Né? Não, o drone, os últimos 2 anos aí cresceu muito a aplicação de defensivo, a aplicação de fertilizante sólido, né? Então, e é rápido, né? Eficiente. Mas isso não quer dizer que o ser humano está fora dessa. Não. Alguém tem que operar esse drone. Eu preciso pelo menos 2 pessoas, né? Se eu indo para a linha da aplicação de defensivo, eu preciso um para pilotar, né? E paga-se muito bem para o piloto de drone hoje, e alguém para fazer todo o preparo de cauda, né? Para estar com todos os EPIs necessários para fazer, né, a aplicação. Como que a gente... Vamos jogar essa conversa um pouquinho para o futuro. A gente observa aí uma demanda maior por alimento, né? A gente observa áreas, não só no Brasil, áreas degradadas, uma diminuição a gente tem a mesma quantidade de terra, aí questões legais, questões ambientais, questões até de mudanças climáticas e tudo, que geram alguns desafios para o agronegócio. Sim. Como que você enxerga, como que o agro se projeta para produzir mais com todas essas travas? Primeira coisa, quando eu olho para uma propriedade rural, a gente tem que olhar 3 pilares. Economicamente viável, né? Não tem como sobreviver se não der dinheiro. Tem que ser economicamente viável. Precisa ser ambientalmente correto, né? Senão você não vai conseguir vender a produção. Tá tudo rastreado, né? Tem propriedades hoje que você está produzindo, exemplo, né, o leite lá. Na caixinha tem um código QR Code, né? O consumidor ele pode acessar a partir desse código QR Code todo o manejo do rebanho. Então ele pode ver uma ordenha, pode ver ela descansando, né, num freestyle, enfim, num compost bar. Então se vê todo o manejo. Se ele quiser ficar assistindo 24 horas por dia, ele vai assistir todo o manejo. O consumidor ele está muito mais exigente. Então, e tem mais a pegada do humano, né? A gente fala assim, ESG, né? Então, é governança social e ambiental. Precisa cuidar das pessoas. E isso é um cuidado extremamente valioso e tem ocorrido de uma forma extraordinária, né? Então, o produtor rural ele abriu, né, o olho para esse pilar. Principalmente aquele produtor que se organizou, que é eficiente, que é competente, ele foca no econômico, foca nas pessoas e foca no meio ambiente. Eu queria abordar um assunto que é o seguinte, a questão aí, a gente fala muito de grandes produções, né? E aqui na cidade, aqui nos supermercados, tem um setor de alimentos orgânicos. Eu queria entender onde é que esse mercado atua, né? Porque ainda eles são alimentos mais caros, são alimentos... E aqui, lá em Florianópolis, há alguns anos atrás, fizeram uma reportagem que o sujeito vende alimento orgânico, mas não era nada orgânico. A gente não tem como saber. Como que esse setor está posicionado no mercado hoje? O orgânico ele é um nicho de mercado específico. Então, o produtor ele precisa se preparar para conseguir produzir. Então, existem certificações. Então, quando você vai comprar um produto no mercado, veja a certificação, veja a origem. Possivelmente, né, busque por um QR Code, busque para a localização, mas ele vai ter lá um número, né, que ele é de fato, né, um produto orgânico. Então, é um produto rastreado desde a sua origem. Na verdade, ele tem que começar antes. A própria terra, a área que vai ser produzido orgânico, ela tem que ter passado por um processo de descontaminação. E aí, para conseguir a certificação. Então, tem uma vistoria, tem institutos que fazem isso. Qual que é o nosso desafio? Nosso desafio é a malandragem, né? Sempre tem aquele que quer Todo dar um mercado tem. jeitinho para passar na frente. Por que o orgânico ele tem que ser mais caro mesmo? Porque a produção dele é menor, então ele sofre um ataque de pragas e doenças muito mais intenso porque não tem o defensivo, né, para fazer o controle, seja do inseto, seja do fungo. Tem uma perda, né? Então eu preciso cuidar de uma forma que é sem produto químico. Tem que cuidar de uma forma orgânica mesmo. Eu posso usar alguns produtos que é permitido literalmente a aplicação, mas a maioria dos produtos que você vai pegar no mercado e que são orgânicos, você vai ver uma folha furada, você vai ver às vezes um aspecto diferente no outro produto que foi tratado com defensivo. Não são todos iguaizinhos, digamos assim, né? É mais difícil de manter um padrão de qualidade.
devido literalmente é, eu estar sujeito ao ataque de pragas, né, de doenças, insetos, de uma forma muito mais severa, né, do que numa agricultura tradicional, né? Não, assim, eu queria aproveitar que você está aqui para a gente poder falar um pouco do leite, tá? Sempre a minha visão de cidade e você me explicando. Uhum, E aqui tem uma história de falar que o leite pasteurizado tem vários produtos adicionados, uhum. o leite integral, o leite semi-integral, como é que é? Integral, o médio e o Desnatado. desnatado e tal. Como são a separação desses tipos, subprodutos do leite, né? E se a gente pode tomar leite de caixinha tranquilo. Então, quando eu pego o leite, a própria a oferta de leite no mercado, ela cresceu bastante a partir do momento que eu consegui fazer a pasteurização do leite e colocar eh, uma vida útil dele muito maior do que se tinha antes, né? No começo a gente tinha um leite em pacotinho, que a gente chamou barriga mole, né? A vida útil dele é curtíssima, né? 7 dias aí no máximo. Por que que a vida dele é curta? Devido à quantidade de bactérias que tem no leite. Então tem dois tipos de bactérias. As bactérias são benéficas e as que vão fazer mal para a gente, né? Então essa que tem no leite, nossa, desculpa. Tranquilo. Essa que tem no leite, barriga mole, elas são benéficas. Só que se eu deixar ela por um longo período, o leite vai vir a azedar. Então, no processo de pasteurização, o que que eu faço? Eu elimino as bactérias. De que forma? Eu levanto o leite numa alta temperatura e, na sequência, eu baixo ele em temperatura extremamente baixa. Então, a maioria das bactérias vão morrer. Nesse choque, a maioria morre. E aí, como que a gente separa os o desnatado, né? Então, se eu pego o leite lá no Longa-Vida Longa vida é integral, ótimo, é do nosso tempo é do esse. nosso tempo. O Longa-Vida, por que que ele é Longa-Vida? Porque ele passou por esse processo de pasteurização e eliminou, né, praticamente todas as bactérias. Aí eu tenho uma vida útil muito maior, porque eu não tenho vida lá dentro de bactérias. E na sequência o pessoal foi criando subprodutos desse integral, né? Então eu tenho ele desnatado. Então eu estou tirando produtos. Vamos fazer uma analogia bem bacana. Você vai num restaurante lá e vê aquele buffet enorme, certo? Mas lá no buffet você só vai tirar aquilo que você quer para você. Então o leite, eles fizeram essa segmentação de mercado. Então eu vou deixar para aquele produtor, para aquele consumidor que quer um leite integral, para aquele que quer que tire a nata, que tenha menos gordura, que não tenha lactose, e assim por diante. Então eu crio vários produtos e atendo o público, né, em nichos específicos. Agora eu vou falar para você, qual que é o melhor de todos eles? O barriga mole. Aquele lá, o ar, O, a- digamos assim. o barriga mole, por quê? Porque ele tá mais próximo daquele que foi, né, Extraído. extraído do úbrio da vaca lá. Não, assim, é importante. Eu queria que você falasse, você falou do aplicativo. Uhum. Explica para nós como funciona, quem o aplicativo ajuda e como ele abrange a gestão no meio rural. O aplicativo ele nasceu a partir de um sonho. Quando eu vou para uma propriedade, uma das primeiras coisas que eu, falo com o produtor e pergunto para ele qual que é o seu sonho, qual que é o seu objetivo, o que que ele quer para a vida. A partir disso, a gente vai criar estratégias para usar ou não o aplicativo. Então, não é para qualquer produtor. Ele quer para aquele produtor que, de fato, ele quer prosperar da vida e quer passar principalmente a propriedade rural para um Próxima geração, próxima digo. geração. Até quando eu falo isso, ó, tem um dado assombroso em relação à sucessão familiar. 97% das propriedades rurais, elas deixam de existir até a terceira geração. Então, até Ou seja, no neto já não, não tem mais. não tem mais. Por que que não tem mais? Vamos pegar um exemplo. Ó. Quando os meus pais estudaram, eles fizeram a terceira série. Então, ele não teve uma preparação de administração financeira. Então, a maioria das propriedades rurais, né, o filho, né, vou pegar um exemplo, tudo que eu estudei, seja na ensino fundamental, ensino médio, também não tinha preparação para me administrar a propriedade.
Então, a maioria não teve o quê? Esse pilar relacionado à gestão. Como que eu faço a gestão de uma propriedade? O que que eles aprenderam, e que eu aprendi muito na minha primeira infância, na segunda também, é trabalhar com a força dos braços. E é até interessante isso, sabe? O foco é no trabalho braçal e não no mental. Quando eu saí da propriedade para estudar, o meu foco era ter uma profissão, né? Hoje, né, quem quer ficar na propriedade rural, ele precisa sair, sim, estudar, mas voltar com o conhecimento necessário para fazer aquele negócio acontecer. Se for só que o trabalho braçal vai à falência. É verdade. E eu vejo muitos produtores que desistem, principalmente quando, né, com o aplicativo o pessoal faz assinatura, paga mensalmente, a gente faz acompanhamento, dá consultoria, né, entrega tudo que é preciso literalmente para aumentar o know-how e expertise dele em relação à gestão da propriedade. Aquele produtor que desiste, né, ele desiste muitas vezes por quê? Porque ele não desenvolveu essa competência. A mentalidade dele ainda está no trabalho braçal. É E verdade. possivelmente ele vai à falência. Não é porque eu estou desejando, é porque os menos eficientes, né, Em qualquer mercado, em digamos qualquer assim. mercado, serão engolidos pelos mais eficientes. Exatamente. Não, e quem usar o aplicativo, com certeza vai ter uma condição mínima de gestão, É, você tem né? dados claros na sua mão. Eu sempre falo assim, ó, eu só acredito em Deus, né? Os Uhum. demais me deem informações, me dê dados e É, fatos. é verdade. Porque a matemática ela é simples, né? 1 mais 1 sempre vai ser 2. Então, quando eu lanço as informações no aplicativo, eu tiro o relatório e a partir do relatório eu tomo as decisões adequadas, coerentes à minha realidade. E aí, independente do tamanho da propriedade, eu consigo gerenciar, né, todos os fatores de produção a partir da realidade que o produtor está inserido. Eu falo sempre, a gente não vende uma fórmula mágica, a gente vende um método. Se ele seguir certinho esse método, o sucesso, né, é É, garantido. você vê que como a tecnologia hoje traz pra gente, coloca na mão da gente Sim. condições que antigamente a gente tinha que ir atrás do Uhum. conhecimento, né? Uhum. E aí hoje a gente consegue ter o conhecimento na palma da mão e mais. E o caminho quase que traçado, bonitinho ali para ele poder fazer o trabalho, né? É, na verdade, ele recebe o caminho certinho para ele. Certinho mesmo. Hoje está fácil, fácil mesmo, devido à própria conectividade, né? Então, ele lançou as informações, né? O veterinário deu problema na matriz, né? Qual o medicamento que eu posso, né, devo aplicar? Pega o extrato, vê o que foi aplicado, né? O relatório do aplicativo, vê o que foi aplicado, ele pode recomendar outro produto que, né? Né, e o fato de você poder enviar para lá e para cá informações, né? Sim, sim. Ah, me manda aqui o relatório tal que eu tô do Uhum, lado que quero ver. uhum. Isso é impressionante. É, agiliza a tomada de decisão, né? Toda tomada de decisão ela vai ser adequada, coerente, né, à realidade do produtor. Eu queria saber o seguinte, né? Acho importante a gente falar do papel da Embrapa, Uhum. né? Porque a Embrapa, como produtor de tecnologia rural e agrária, trouxe muitos benefícios para os Sim, produtores. sim. E é uma empresa estatal, Uhum. né? Que eu acho que, se eu tiver enganado, não tem em outro lugar. Se tiver, eu não conheço. Uma empresa estatal que fornece informações tão ricas e importantes para os produtores. Como que ela atua hoje no patamar que o agronegócio atingiu, digamos assim? É, ela é extremamente importante, né? Esse aumento de produtividade foi devido à pesquisa, sem dúvida nenhuma. Se eu pegar as cultivares, isso seja da própria Embrapa, seja de outras instituições, a semente que chega para nós hoje, né? Por exemplo, de milho, ela só tem esse potencial porque alguém testou. E foi evoluindo, né, com o passar do tempo. Se pegar uma cultivar de milho, né, ela leva até 30 anos para chegar no produtor rural. Então, quem está por trás? A pesquisa. Então, vai literalmente fazendo os testes necessários para que quando chegar lá no produtor já esteja pronto. Não precise testar. Porque se o produtor plantar e aquele negócio não der certo, É é prejuízo. prejuízo. Então, é extremamente importante esse avanço em termos de produtividade, né? Graças à Embrapa, graças no Paraná tem o IDR, né? Então, graças a essas instituições faz com que o produtor rural consiga, né, aumentar a produtividade. Sabe, Luiz, estudando aqui para poder fazer o roteiro, Uhum. eu percebi que você usa bastante o fato do empreendedorismo, Isso. né?
e eu achei importante o produtor rural se enxergar Uhum. como empreendedor, né? E quanto mais você fala que ele é um empreendedor, para ele poder entender e agir como tal, Uhum. né? Eu digo isso, eu vou dar um exemplo da minha área. Legal. Eu sou de formação, eu sou dentista, Uhum. tá? Trabalhei 25 anos na área, né? Gostei, gosto do que eu faço, ainda atuo um pouco. E essa área aqui é totalmente nova para mim, que aí veio quando você falou lá atrás. Ah, me ensina o que eu faço. Foi assim. Uhum. Depois eu posso te contar em detalhes. Foi assim. Eu entrei, sentei e saí fazendo, Legal, legal. né? E aí, no caso do empreendedor, e quando você vai dar uma palestra e tem uma plateia de profissionais de odontologia Uhum. e pergunta para eles quais deles têm um negócio, Uhum. metade não levanta a mão, Sim. porque não entende que o que ele tem na mão é um negócio. Uhum. Porque não foi aprendido, não foi ensinado, não foi demonstrado. Por isso esse papel que você faz de colocar, posicionar, posicioná-los como empreendedores, de repente é uma mudança de paradigma, não é? Sim. Isso começou comigo em 2011. Eu digo sim que existe um Luiz Burei antes e um Luiz Burei depois de 2011. Em 2010 eu entrei no Senar, é o Serviço Nacional da Aprendizagem Rural, e eu tive uma oportunidade assim valiosa na minha vida. Dentro do Senar existe um programa chamado Empreendedor Rural. Ele foi criado em 2003 e era tão bom o programa que em 2008, 2009 ele passou a ser ministrado em todos os estados da federação. E em 2011 eu entrei nesse programa. Eu tinha ouvido falar alguma coisa e tal, né? Mas certo dia eu encontrei o supervisor da regional, né, o Grossi, e pedi para ele, né, a hora que surgiu uma oportunidade aí, né, eu tô na área de gestão, credenciado, me chama. E eu sempre falo assim, cuidado com aquilo que você deseja. Tudo aquilo que você deseja você na mesma Desejo de intensidade, verdade. deseja de verdade. E se você desejar com o coração, então, tipo Aí, assim, vai dar certo. Em 2011 surgiu a oportunidade, né? Recebi uma ligação, ele falou assim, quer ser? Falei, mas na hora, né? Por que não? Tá dentro da área de gestão e, enfim. Só que eu não sabia onde que eu tava entrando, sabe? Não hum, sabia mesmo. Tipo de assim, verdade. de verdade. Não sabia que aquele negócio ia mudar de uma forma assim a minha vida, de uma forma extraordinária. Fui convidado, né? Aceitei, sem dúvida nenhuma. E a formação ela ocorria em 3 semanas e 8 dias, né? Eu sempre falo assim. Então era 3 encontros, né? E cada encontro tinha duração de 8 dias. Então era formação, né, puxada mesmo, né? Uhum. Por que era puxada? A gente trabalhava 3 pilares: gestão do conhecimento, janelas de conhecimento, né, para trabalhar com o produtor rural, o desenvolvimento de um projeto e né, que trabalhava o diagnóstico da propriedade, né, o planejamento estratégico e também o comportamental. Nessa formação eu descobri esse pilar que a gente chama de mentalidade, né? O quanto que a nossa mentalidade, a minha mentalidade, ela muda os meus resultados, né? Ou para positivo ou para negativo, né? Eu falo sempre que a gente é a soma das pequenas ações que a gente faz todos os dias de forma repetida, Uhum. né? O Com sucesso, certeza, o é. fracasso, ele é uma Como a gente soma. mentaliza, né? Dizem que a mente chega primeiro, né? Chega, chega mesmo. Aí em 2011, depois que eu fiz essa formação, eu falei assim, nossa, eu vou mudar o mundo. E vou mesmo, né? Por quê? Porque eu tinha descoberto né, esse pilar Hum. relacionado à mentalidade. Gestão e planejamento já tinha ouvido falar, devido às formações que eu fiz, e, né, caminhava, já tinha despertado olhar para isso. Mas quando eu vi a mentalidade, né, o quanto que a minha mente, as minhas ações muda os meus resultados, falei, nossa. E todas as atividades que eram desenhadas dentro do programa faziam com que a gente trocasse a lente dos óculos. Ou seja, olhasse para a propriedade rural com uma visão empresarial. O foco é mesmo olhar isso, né? Tipo assim, olhar como uma empresa mesmo, né? Não só como uma profissão, não só como né, algo que vai produzir alimento para né, matar a fome de mais de 8 Claro. bilhões de pessoas.
Quando eu descobri isso, falei, caramba, eu vou mudar a minha realidade. E mudei mesmo, sabe? Comecei a trabalhar muito sobre mentalidade. Se você olhar todas as minhas formações até 2011, o foco era Formação ex- técnica. exatas, exatamente, né? Exatas. Gestão, finanças, planejamento. A partir disso, eu comecei a focar em mentalidade. E nesse olhar, né, de mentalidade, eu fui todas as vezes, né, trocando a lente, né, dos meus óculos. Até eu estou em São Paulo tanto por isso, né? Continuar trabalhando esse pilar mentalidade. E dentro do programa a gente desenvolvia um projeto. E eu desenvolver esse projeto, o primeiro pilar era fazer o diagnóstico da propriedade. Então, fazer o levantamento em capitais, receita e despesa, olhar os indicadores de desempenho, né? E tirar a primeira fotografia, ou seja, como que eu estou financeiramente, como que eu estou economicamente. A partir desse cenário, dessa fotografia, planejar futuro, para onde que eu vou a partir daquilo que eu tenho. Então sempre surgia algumas ideias de negócio, podia ser melhorar aquilo que já tem dentro da propriedade, ou, né, implementar uma nova ideia, né? E na sequência, né, fazer todo o passo a passo e ver se essa ideia é viável, né, no papel antes de colocar ela em prática. Então, até continuando com aquela pergunta que você fez, eu quero começar na atividade, faz o quê, né? Tem uma área de terra, faz o quê? Ou melhor, quero arrendamento, vale a pena? Coloca no papel. Né? Gasta tempo, né? E caneta, Sim. lápis, calculadora, mas no papel. Planifique. Aí você vê se esse negócio é viável ou não. Não sai investindo torto direito, né? Uhum. Porque se der errado, deu errado no papel primeiro. Fica muito mais fácil. A gente fala no papel, né? Mas hoje você faz tudo no aplicativo. Você lança as informações, não precisa nem calcular, né? Ele vai calcular para você, vai te dar o relatório, você não precisa nem interpretar. A gente tem uma IA que ajuda você a interpretar. Você só vai ler. Na verdade, você não vai ler também. Se você quiser, você clica no botãozinho, ela vai ler Ela vai ler para todo o você. relatório. Então ficou muito mais fácil, né? Até trabalhar esse pilar que é extremamente difícil para muitos produtores. Então todas as coisas acontecem de uma forma que você deseja, a partir da realidade que você está inserido. Então o pilar de gestão ficou muito mais fácil de trabalhar, muito mesmo. Então, quando eu comecei a investir em mentalidade, eu vi assim que é possível mudar. E não precisa eu depender do governo. É a partir das minhas ações. É aquilo que eu faço todos os dias. Então, quanto mais consciência eu tenho, melhor a minha gestão, melhor os meus resultados. E a partir de números mesmo, é clareza. Uhum. Não precisa só trabalhar com os braços, né? É preciso trabalhar com a mentalidade também. E aí, para encerrar, eu pergunto o seguinte: o que você diria para o produtor que está apertado e sem rumo e às vezes tomou alguma decisão errada, um caminho errado, e agora tem um pouco, ele vê 10% de chance da produção dele dar uma reviravolta? Legal. Você fez eu lembrar de uma pergunta que um dos meus mentores, né, fizeram para mim. Até eu conheci a, a Selma a partir de uma mentoria do Roberto Chiniachik. Isso lá em 2021. Ano passado eu comprei outra mentoria do Roberta, chamada Fraternidade. A gente ficou 8 meses juntos. Então eu vim para São Paulo ano passado muitas vezes, muitas. E às vezes eu fazia um bate-volta, né? Ele tinha uma palestra lá às 10 horas, eu pegava um ônibus lá na minha cidade, Uhum. 10 horas dentro do ônibus, desembarcava aqui na rodoviária, assistia a palestra dele, pegava outro ônibus e voltava. Só que em uma dessas palestras ele fez uma pergunta que mudou totalmente a minha visão em relação à felicidade. Ele fez a seguinte pergunta, né? Para você, né? Qual que é o segredo da felicidade? E aí tinha um auditório lá com umas 500 pessoas, um evento bem bacana. O pessoal, né, tava bem íntimo, né, o evento. Todo mundo respondendo. Depois vários tinham respondido. Ele falou assim, ó, deixa eu falar para vocês qual que é o segredo da felicidade. O segredo da felicidade é a competência. Quando você é competente naquilo que você está fazendo, você não tem dor de cabeça. Então, se o seu filho está com problema, está te dando dor de cabeça, quer dizer que você não é competente naquilo. Se você tem uma propriedade rural e você está com dor de cabeça nas suas finanças, quer dizer que você não tem competência financeira. Isso é bom, isso é maravilhoso. Embora a palavra competência, né, chega a dar um soco Hum, no estômago, né? sim, Tá me chamando mas incompetente? não necessariamente, Não né? necessariamente, mas pode ser, se você quer o controle da sua vida, né?
Desenvolva essa competência. Hoje está fácil, né? Seja com a AgroBurei, seja com o Senar, com o Sebrae, está fácil. É só você literalmente, sou incompetente nisso e quero ser competente. Estou com um problema financeiro, né? Busque ajuda. Com certeza. Desenvolva essa competência. Você vai ser feliz. Tá tudo aí. Tá tudo aí. Antes de você perder a propriedade rural, né? Antes de receber aquela notificação judicial, busque ajuda. A gente está aí literalmente para fazer você ser competente, para você passar o bastão da sua propriedade rural para a próxima geração, né? Para que os seus filhos recebam sua propriedade rural de uma forma organizada, né? Exatamente. Luiz, obrigado demais pelo seu Obrigado pelo convite. Foi um prazer. Obrigado mesmo. Gente, encerramos por hoje. Se inscrevam no canal, né? Toque o sininho lá e esse episódio vai estar em breve lá no canal. E é um oferecimento do Hospital e Maternidade de São Cristóvão e da Clínica Odontológica Dental Mind. Muito obrigado.